Qual é a nossa postura diante do Evangelho? Nossa postura é de rejeição? Nossa postura é de religiosidade? Nossa postura é de entrega, reconhecimento de necessidade e gratidão? Qual é a nossa postura? Religiosidade, rejeição, entrega, reconhecimento de necessidade e gratidão? Qual dessas é a nossa posição? Olá, hoje é domingo, dia 17 de abril de 2022 e nós estamos fechando a primeira semana do estudo do Evangelho de Marcos. Passando rapidinho aqui para lembrar você, Leozão nos estimulou a criar um desafio para que a igreja pudesse ler a Bíblia. Nós estamos com duas estratégias centrais. A primeira delas, eu tenho instruído aqueles que podem a comprar uma Bíblia chamada Bíblia 365. Por meio dela você vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Você pega, olha as leituras para cada dia e consegue ler a Bíblia toda em um ano. Eu não vou ficar detalhando aqui, você já sabe, eu tenho falado de maneira repetitiva aqui. Essa é uma das estratégias. A outra estratégia é, estamos lendo os evangelhos. Lemos o Evangelho de Mateus, agora estamos lendo o Evangelho de Marcos. Um capítulo por dia, apenas um capítulo por dia. Você lê um capítulo por dia e para nos ajudar nesse desafio, nós colocamos todos os dias na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo. Pegamos um trecho do capítulo que estamos lendo e colocamos um breve estudo para que nós possamos refletir juntos e isso pode nos ajudar. Eu vou tratar hoje de duas posturas completamente opostas em relação ao Evangelho. Mas nós falamos de três, nós falamos da religiosidade, nós falamos da rejeição e nós falamos da terceira postura, que é de entrega, humilhação e reconhecimento de necessidade e gratidão. Essas são essencialmente as três posturas. De onde a gente tirou essa ideia? O Tim Keller vai dizer que geralmente nós acreditamos equivocadamente que as reações ao Evangelho podem ser rejeição ou aceitação, somente isso. E ele, usando o texto da parábola do filho pródigo, vai dizer que não são essas as reações comuns. A reação pode ser de aceitação, e nós dissemos ontem, na nossa leitura, nós falamos sobre isso, sobre que o Evangelho pode vivificar, mas nós falamos também da ação de rejeição, que o Evangelho pode endurecer. E essa foi a ação que o filho mais novo tomou. Ele saiu e foi viver a sua vida do jeito que queria. Mas tem a ação do filho mais velho, que é a religiosidade. E nós vemos Jesus combatendo todas essas ações ao longo dos evangelhos, tanto a frieza em relação ao evangelho, quanto a religiosidade em relação ao evangelho, e nos dando a postura certa a tomar. Para entender isso, nós tratamos ontem da rejeição, quando nós falamos de Jesus não sendo bem recebido na sua própria terra, ele como profeta não sendo bem recebido, na sua própria casa não sendo recebido. Então nós já tratamos a questão da rejeição ontem em Marcos 6. Se você quiser, dá uma chegada lá no áudio que está na página e você vai ver isso. Agora aqui nós temos as outras duas posturas completamente diferentes. Vamos ver Marcos 7, dos versículos 5 ao 8. Diz assim: Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. Agora vamos ao comportamento completamente oposto. O mesmo capítulo 7 de Marcos, versículos 24 a 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele lhe disse:
desde que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhes disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Duas posturas completamente diferentes. A primeira postura, a postura clássica dos fariseus e dos mestres da lei. E o versículo 8 vai dizer, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. O evangelho pode ter uma resposta religiosa, uma resposta que é simplesmente seguir um conjunto de ritos e parâmetros e não ter o coração vivificado. O evangelho pode ser simplesmente uma capa. Nós podemos ir para a igreja, nós podemos ir à reunião de oração, nós podemos cantar e levantar as mãos, nós podemos dizer que do ponto de vista ético a gente tem uma série de comportamentos que são comportamentos louváveis. Nós inclusive podemos cobrar das pessoas ao nosso redor esses comportamentos éticos e louváveis como os fariseus faziam, inclusive cobrando comportamentos éticos de pessoas que não têm a mesma fé que nós. A gente faz isso com muita recorrência, achando que esses comportamentos éticos é que vão garantir a aprovação de Deus e que nos fazem superiores às pessoas que eventualmente não pensam assim. Esse era o pensamento clássico dos fariseus e mestres da lei. Esse é o pensamento clássico que acomete grande parte do nosso povo, grande parte da igreja, que vive ou tenta viver pelo menos uma série de padrões éticos e estabelece uma série de padrões éticos para si mesmo, para sua casa, mas não consegue vivenciar isso na realidade. Jesus vai dizer no versículo 6, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O evangelho não alcançou o coração. Como é que eu posso saber se eu sou uma pessoa que age dessa maneira? É simples, eu tenho uma vida religiosa, mas ela não muda a essência do que eu sou? Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, como é meu comportamento? Como é que é o seu comportamento dentro da sua casa com seus familiares? O som comum na sua casa é de portas batendo? O som comum na sua casa é de se ignorar uns aos outros? O som comum na sua casa é do desrespeito? O som comum na sua casa é do abuso, mesmo que esse abuso seja somente um abuso por meio de palavras ou um abuso por meio de gestos? Qual é o som comum da sua casa? O som comum da sua casa é de pessoas que temem umas às outras? O som comum das pessoas perto de você é de pessoas que olham para você como alguém que cumpre uma série de regras, mas que não tem vida? Qual é o som comum da sua casa? Como é que você se comporta com os seus? Com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais? Como é que é dentro da sua casa? Como é que é o comportamento dentro do seu trabalho? Como é que é o comportamento perto das outras pessoas? Você honra Jesus com os lábios todos os finais de semana na igreja, mas como você honra Jesus no seu dia a dia? Como é que é na sua casa? E você se acha muito justo diante dos outros? Você acha que as outras pessoas deveriam mudar para que você pudesse mudar também? É esse o seu raciocínio? Se a pessoa A, B ou C mudar, aí eu mudo? Esse é o raciocínio? Ou você é aquela pessoa que age como o Sermão do Monte diz que nós devemos agir? É só a gente passar lá no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que nós vamos ver o padrão daqueles que são afetados, alcançados, vivificados pelo Evangelho. Mas Jesus também, a Bíblia, melhor dizendo, nos mostra no capítulo 7 um outro comportamento totalmente oposto, da mulher sírio-fenícia. Essa mulher, ela tem reconhecimento de necessidade. E aí a gente pode dizer assim, mas é claro, a filha dela estava passando por uma dificuldade imensa, então é claro que ela reconhece a necessidade. É verdade. A gente pode até achar que o reconhecimento da necessidade dela é simplesmente circunstancial. Ela, durante uma circunstância muito difícil, reconheceu a necessidade. Mas o que Jesus faz com ela é um desafio à postura dela. Jesus a chama, e a gente não precisa atenuar a fala de Jesus aqui. Jesus a chama de cachorro. Jesus vira e fala, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Desculpe, no versículo 27, Jesus diz assim, deixe primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os judeus tratavam os gentios como cachorros, tratavam os gentios como raça inferior. Jesus obviamente não pensa assim, mas Jesus usa desse argumento com ela.
Jesus desafia essa mulher na necessidade dela. E a postura dela poderia ser uma postura de simplesmente levantar e dizer: eu acabei de ser ofendida, eu acabei de ser maculada, eu acabei de ser ferida. Esse homem é um homem que dizem que ele cura as pessoas, mas ele me ofendeu. Na verdade, a postura dela é uma postura admirável. A postura dela é uma postura de humilhação, a postura dela é uma postura de necessidade e a postura dela é uma postura de quem reconhece que os recursos não estão nela. E que apesar dela ter recebido essa palavra, que foi uma palavra difícil de entender, ela continua reconhecendo que ela está diante daquele que pode fazer todas as coisas. E ela vira e responde para ele: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. Ela diz: olha, se o Senhor me der um pouco, já é o suficiente. Se o Senhor me der um pouco, já é o suficiente para transformar o meu coração, para transformar a minha vida, para transformar a realidade da minha casa, para transformar a realidade da minha filha. Se o Senhor me der só um pouquinho, já é o suficiente. Essa é uma postura totalmente diferente. Essa é a postura diferente daqueles que são religiosos. É a postura daqueles que sabem que não podem nada em si mesmos. É a postura daqueles que olham diante de Jesus e reconhecem nele a grandeza. É a postura daqueles que olham para Jesus e não fazem como nós falamos ontem, não o rejeitam e também não o honram de maneira somente com os lábios. É a postura de quem se dobra diante dele e clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa postura de entrega e humilhação é a postura daquelas pessoas que querem que o Evangelho vivifique o seu coração. Qual tem sido a minha postura? Qual tem sido a sua postura? Esse é um texto para nós pensarmos hoje. Deus te abençoe.